Ora, se recordar é viver, ao mesmo tempo recordar é, ou deveria ser, um exercício de memória para nos garantir que não repetíamos os erros do passado, mas que não os esquecíamos. Eu sou daqueles que acho que não devemos esquecer o passado, mesmo quando ele é negativo, e que de tempos em tempos devemos, inclusive, fazer repensar e um revisitar da história, garantindo que não fazemos os mesmos erros. Hoje, quando estava a pensar que assunto viria a falar convosco e fazer um vídeo, lembrei-me e estava a ver o meu livro que eu tanto gosto, o meu livro não, o meu bloco que eu tanto gosto, que diz que por Portugal malhar na esquerda, e fui tirando umas notas para recordar António Costa. Porque nunca é demais recordarmos que o agora Presidente do Conselho Europeu se demitiu no dia 7 de novembro de 2023 e foi ele que se demitiu. E em consequência dessa demissão, que talvez a história um dia mais tarde venha a explicar, de facto, aquele último parágrafo que Marcelo Rebelo de Sousa depois, entretanto, decidiu meter a circular cá fora, acusou e deixou no ar que tinha sido a Procuradora-Geral da República que tinha colocado aquilo, e a partir daqui partiram-se os pratos entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Curiosamente, e eu não estou a acusar ninguém, estou apenas a deixar no ar, curiosamente, o caso das gêmeas vem posterior a isso, ou seja, eu fiquei com a sensação e parecia que ficava assim a ideia que aquela famosa expressão do antigo ministro já falecido, Jorge Coelho, de quem se mete com o PS leva, é que de facto esta questão do caso das gêmeas já há muito tempo que pairava pelo Largo do Rato. No entanto, no Largo do Rato não quiseram mexer, até porque isto acabava por afetar depois alguns dos escândalos que consequentemente vinham para o Partido Socialista. Nós, no entanto, somos de memória curta, todos nós, e não obstante o facto de estarmos constantemente a ver as notícias e a espuma dos dias e as patifarias que vão fazendo e depois os casos de demissão, os alegados crimes, etc., parece que de repente nos esquecemos de tudo. E eu acho que era importante relembrar. E, portanto, trouxe aqui alguns casos apenas para relembrar. Carla Alves, alguém se recorda dela? A secretária de Estado da Agricultura, que foi secretária de Estado durante 24 horas no governo, porque, entretanto, descobriu-se que tinha as contas arrestadas em consequência de um escândalo que envolvia o seu marido. Ana Catarina Mendes, que, entretanto, foi para o Parlamento Europeu, a grande responsável pela Agência de Imigração que foi criada de apoio à imigração, a AIMA, também desapareceu do mapa e pelo meio deixámos de falar dela e de alguém que tem uma responsabilidade clara em todo aquele processo que hoje é uma grande diferença entre aquilo que é asilo e aquilo que são os imigrantes. E por isso é que existem os pactos de imigrações e asilo, porque o asilo não tem nada a ver com a questão da imigração, e uma coisa são, por exemplo, os refugiados de guerra, que vêm de uma forma temporária de passagem por Portugal, e não aqueles que vêm para ficar e que a AIMA está a tentar legalizar. E a AIMA não foi mais nem menos do que um processo de tentativa de legalização de mais de 400 mil pessoas e de processos que estavam pendentes. Alguém se recorda ainda de João Cravinho, o ministro que esteve envolvido nas obras do Hospital Militar, que foram adjudicadas a um valor muito superior daquilo que era inicialmente previsto? Foi um escândalo, foi uma vergonha. E o que é que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Vítor Scária, o que é feito dele? O secretário de Estado, o secretário de Estado não, o chefe de gabinete de António Costa, que entretanto tinha os mais de 70 mil euros em dinheiro nas caixas de vinho. E nós brincamos com isso, porque entretanto depois uma marca de móveis decidiu lançar uma campanha, nós rimos todos bastante com isto, etc. Isto foi a gota d'água para o governo cair, mas as coisas já vinham, já eram anteriores. E eram anteriores e temos que obrigatoriamente recordar João Galamba. A grande provocação que é feita por António Costa ao Palácio de Belém foi no discurso de encerramento do Orçamento de Estado. António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, decide colocar João Galamba a fazer o discurso de encerramento, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, já claramente muito informado acerca de João Galamba, tinha dito que o Ministro não tinha condições para continuar. Mas serei só eu que me recordo da situação
do lítio, da situação de Sines, da situação que, entretanto, os presidentes de Câmara, uma série de gente teve detida dias a fios. E o que é feito dessa gente? O que é feito desse processo? Estiveram com as câmaras de televisão à porta de casa de João Galamba, filmaram a família, que eu acho errado, porque as crianças não têm nada a ver com isso. Saíram as notícias que havia droga em casa de João Galamba. Fizeram tudo e mais alguma coisa. No final do dia, o que é que aconteceu? Nada. João Galamba, que na altura estava como Ministro das Infraestruturas depois de ser substituído Pedro Nuno Santos. E quem é que não se recorda daquele senhor a quem o SIS foi buscar o computador e depois tivemos uma situação dantesca que entretanto percebíamos que o homem, quando foi à CPI, relatou que houve funcionários do Ministério das Infraestruturas que se esconderam dentro da casa de banho, bicicletas a voar no Ministério das Infraestruturas. O que é que aconteceu em relação a isso? Onde é que ele está? O que é que na realidade se passa com este processo? Mais do mesmo e não sabemos absolutamente nada. Pelo meio, Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, no caso da TAP, para além de ter feito aquela coisa brilhante de apanhar o Primeiro-Ministro fora, vir apresentar um novo aeroporto, numa localização que no dia a seguir teve que vir pedir desculpa e dizer que não. Para além da compra das carruagens carregadas de amianto que fez a Espanha, para além do negócio que fez na compra do CTT que nunca ninguém percebeu muito bem, Pedro Nuno Santos, nas audições da CPI da TAP, relata também e é apanhado também na questão de não sabia que tinha enviado uma mensagem onde deu autorização para uma indemnização a Alexandra Reis. Recordam-se de Alexandra Reis? Dias e dias a fio a discutir Alexandra Reis. E os 500 mil euros? Já foram devolvidos? Onde é que está a Alexandra Reis atualmente? Pesquisem e vejam onde é que está a Alexandra Reis atualmente. O que é que se passa com o Alexandre Reis? O que é que se passou neste processo? Isto foi, eu tive que obrigatoriamente tirar notas, porque são tantos os casos que eu nem consigo dizer todos. Miguel Alves, recordam-se Miguel Alves? Se calhar pelo nome já nem sequer chegamos lá. Mas Miguel Alves era o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que esteve envolvido naquele caso de favorecimento de caminha, que entretanto depois não houve obra e desapareceu a obra, e depois entretanto teve que se demitir, etc, etc, etc. Lacerda Salles, secretário de Estado na área da saúde, envolvido também no caso que estava relacionado com as gêmeas. Este homem que temos na imagem atrás de nós conseguiu uma jogada política que um dia ficará na história de Portugal como uma das mais bem conseguidas de sempre. Se recuarmos uns anos atrás, aquele que agora aparece como sendo o putativo candidato do Partido Socialista, ou com o apoio do Partido Socialista a Presidente da República, António José Seguro, o Tozé, lá da Malta, era ele secretário-geral do Partido Socialista, quando este homem, António Costa, conseguiu, num golpe palaciano, levar o Partido Socialista para eleições diretas, coisa que nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Eleições diretas feitas com militantes, com simpatizantes, com toda a gente podia votar. E António Costa dá um golpe palaciano e retira o poder no Partido Socialista a António José Seguro, de uma forma que, até recentemente, Ricardo Araújo Pereira, o bobo da corte, dizia que António José Seguro tinha perdido o emprego por causa do indiano e brincava com ele e não sei o quê. Se fôssemos nós a dizer isso, era o fim da macacada, diziam que estávamos com xenofobia e com racismo. Mas como foi o Ricardo Araújo Pereira, tudo é permitido. Desde os tempos de faculdade, que a vida de António Costa sempre foi esta, sempre foi de circular à volta das esferas de poder e quando considera que é o momento oportuno, não olhando para aqueles que o acompanharam ou que deixaram de acompanhar ou que lhe deram inclusive a mão, António Costa ataca e consegue colocar-se no poder. E isto tem, o mérito não tem que obrigatoriamente ser retirado. Tem aqui o mérito de artista que eu não tenho a mínima dúvida de tudo isto. Aliás, nós não nos podemos esquecer que este homem foi ministro em diversas pastas, mas que acompanhou sempre o seu grande amigo, que depois, quando ficou preso, ele o atacou. Deixou cair o amigo, porque afinal sentiu-se enganado, mas um grande amigo dele que o fez subir de Presidente da Câmara para os respectivos governos e que fez um salto quantitativo significativo foi José Sócrates. Mas depois nós recordamos-nos que
Nas primeiras visitas que foram feitas ao preso do estabelecimento prisional de Évora, que estava na cela 44, aquele que agora tentam homenagear a toda a hora, Mário Soares, esteve inclusive e dizia que o Partido Socialista estava a faltar ao respeito a um dos seus maiores e dos seus melhores. Olhando para estes casos todos, e estes foram os que me saltaram à memória, porque pelo meio nós já nos esquecemos, quando estamos em vésperas de eleições autárquicas, esquecemos-nos dos processos de corrupção que envolveram autarcas socialistas. E fazer aqui um parêntese. Eu não considero, de maneira nenhuma, que os autarcas são todos corruptos, porque eu também sou autarca. E, portanto, não tenho sequer essa visão. E mesmo dentro dos partidos não considero que todos os que são socialistas são corruptos ou que todos os que são comunistas são corruptos, mas a realidade é que por amostragem nós conseguimos retirar uma série de nomes e quase sempre batem no mesmo partido os processos de corrupção. Não é só nas autarquias a forma como a fiscalização deveria ser mais apertada e onde as penas deviam ser mais agravadas poderia ser, no meu entendimento, um dos principais vetores de eliminar a vontade de serem corrompidos e a vontade de alguém os corromper. A realidade é que em ano de eleições autárquicas nós repetimos constantemente o erro. Nós, o povo português, repetimos constantemente o erro, que é de voltar a dar aos mesmos de sempre a capacidade de governar o poder local com toda a importância que isso tem e com toda a influência que isso tem no nosso dia-a-dia. É importante que a esta distância das eleições autárquicas, não sabemos se 9, se 10 meses, porque as eleições ainda não estão marcadas, mas serão ou em setembro ou em outubro, é importante que se faça alguma reflexão e que se entenda em quem vamos votar. Porque a realidade é que se nós puxarmos o lençol com os escândalos, com as demissões, com os esquemas, basta ver que eu não me recordo, no período democrático, um governo tão corrupto e com tantos casos de corrupção como aconteceu com o governo de António Costa. Foi possivelmente o governo que mais controlou a imprensa, foi possivelmente o governo que mais conseguiu controlar a retórica. Já tem novos jovens na calha para poder lançar e que já vão aparecendo, alguns deles até com ligações familiares. Basta vermos que eu ainda não percebi porque é que Pedro Costa, o filho de António Costa, para além de ter a voz parecida com o pai, eu não entendo que notoriedade ou que relevo esta pessoa pode ter para constantemente estar na televisão ou opinar. Que importância que ela tem, porque é que nos afeta no dia-a-dia a opinião dele e porque é que nós temos que ouvir. Não é uma figura de proa do Partido Socialista, não é uma figura de proa a nível nacional, foi de facto presidente de junta, mas e então? Por ser presidente de junta também podíamos ir buscar o Tiago Maia, aproveitando para dizer que também o Maia, a Iniciativa Liberal, tem a mania de vir com conversitas da treta para cima do Chega a tentar atacar o Chega, mas também Tiago Maia se demitiu em consequência de um escândalo que envolve financiamento público e uso indevido de dinheiro público. E portanto, lá está. Não só os socialistas que cometem estas alervidades e estes crimes, mas lá está, volto a dizer que nem todos são corruptos e não acredito nisso. Não acredito nessa retórica. Este vídeo era essencialmente para não fazer esquecer António Costa e percebermos que nos últimos 8 anos a quantidade de secretários de Estado, ministros, membros dos gabinetes que foram demitidos e exonerados em consequência de processos que estavam sob investigação do Ministério Público, que muitos deles tiveram a formalização da acusação por parte do Ministério Público. E isto é o que nós sabemos. Relembrar tudo isto porque nunca é demais percebermos que pelo meio apareceram aqui umas personagens que nos invadiram a televisão no dia-a-dia e que nós estivemos diariamente a levar com Alexandre Reis, com Miguel Alves, com esta gente toda. E que de um dia para o outro isto desaparece. Isto para culminar no que vos quero dizer. Muita atenção à retórica que é lançada pelos órgãos de comunicação social. Porque na realidade os órgãos de comunicação social são eles que determinam o que fica em agenda, aquilo que nós debatemos no dia-a-dia, aquilo que eles consideram que é importante e que conseguimos ter como ordem de discussão. Nos próximos dias teremos aqui o caso do novo diretor do Serviço Nacional de Saúde, também ele nomeado
pelo Partido Social Democrático, que agora está envolvido também numa escandaleira, mas as retóricas do que entra e sai das nossas discussões são colocadas de facto pela imprensa. E a imprensa, com as dificuldades que tem tido nos últimos tempos, não é de menos importância entendermos que ainda a semana passada o ministro Moraes Leitão dizia que estão a estudar a forma final de apresentar uma proposta aos órgãos de comunicação social, garantindo que o governo colabora com os órgãos de comunicação social. Eu já falei disto aqui uma vez. A partir do momento em que os governos apoiam órgãos de comunicação social, nomeadamente a nível financeiro, tornam os órgãos de comunicação social dependentes do financiamento do governo. Ninguém, ou aparentemente ninguém, deveria morder a mão a quem lhes dá de comer. E, portanto, o que vai acontecer é que, obviamente, a ligeireza com que os assuntos serão tratados em relação ao governo, no meu entendimento, é mais do que óbvio, porque a imprensa deixará de ser isenta e passará a ser propaganda do Estado. É muito importante entendermos como é que querem colocar estas retóricas em cima da mesa, qual é o objetivo de colocar estas retóricas, porque basta pensarmos, o Covid acabou no dia em que as televisões decidiram que a guerra da Ucrânia iniciava. E a partir desse momento acabou. Já não se passava mais nada. Depois, quando rebentou a guerra entre Israel e o Hamas, eu gostava de fazer aqui um parênteses. Gostava de saber onde é que andam as feministas em relação às imagens que temos visto de atrocidades para com mulheres cometidas pelo Hamas. Mas pronto, tirando essa parte, dizer, a partir do momento em que começou este retomar da guerra na faixa de Gaza, basicamente deixámos de ter Zelensky durante o dia todo, a toda a hora, nas nossas televisões. Já é colocado mais a miúdo. Portanto, eles constroem a retórica do que passou a ser importante, do que deixou de ser importante. Hoje, dia 20 de janeiro, passará a ser importante o perigo e a ameaça para o mundo de Donald Trump e o problema que será Donald Trump no mundo. Nos próximos dias será esta a retórica e eles vão gerindo como é que nós nos organizamos, e tem aqui alguns aspectos que por vezes eu considero de manipulação informativa e que nos coloca num âmbito de discussão que parece que nos esquecemos de algumas questões essenciais, e esta gente toda que falámos, entre outros, porque faltam aqui muitos, eu gostava de saber onde é que eles estão e como é que estão os processos. É uma curiosidade. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.